Veja só esse número: a cada 23 dias, em média, o Ministério Público Federal tenta afastar Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. A instituição entende que ele age com dolo quando há intenção, e cálculo contra o ambiente. A iniciativa dos procuradores da República vem encontrando até agora resistência na Justiça. Já houve adiamento de um julgamento, distribuição errônea de um recurso, demora na citação ao ministro, quando a parte é informada do processo, e até mesmo contestação por parte da Corregedoria do MPF. 12 procuradores propuseram uma ação de improbidade administrativa contra Salles em 6 de julho. Desde então, nessa ação, eles pedem o imediato afastamento do ministro em razão de ações, omissões, práticas e discursos que levaram ao que chamam de um desmonte de políticas ambientais. Diante de negativas da Justiça até mesmo em julgar o pedido, os procuradores têm recorrido em série. Eles já precisaram protocolar um recurso contra o envio da ação de Brasília para Santa Catarina. Em outra iniciativa, os procuradores reiteraram a necessidade de se decidir logo sobre o afastamento. Apresentaram ainda um novo agravo, um recurso feito à segunda instância da Justiça, pedindo urgência para se decidir sobre o afastamento de Salles. Os procuradores também recorrem à mesma segunda instância contra a decisão da Justiça que garantiu a permanência do ministro. Essa movimentação significa um ato processual a cada 23 dias, em média, para tentar tirar Ricardo Salles do cargo. Fiuza. Isso é um absurdo, né, Vitor? Isso é uma vergonha para o Ministério Público, né? Isso é, de fato, um aspecto das instituições brasileiras que a gente tem que repudiar, lamentar, né? E nenhum juízo aqui sobre a gestão do Ricardo Salles, não. Não sei se ela é boa ou não é boa. A gente vê algumas medidas aí que parecem ser interessantes. A gente vê também o combate aí às queimadas, não sei se é perfeito, se não é. Agora, as premissas, Vitor, usadas para essas ações, elas são pueris, né? Elas são poesia de porta de banheiro, né? Está desfigurando as políticas públicas. Isso é um vexame por parte do Ministério Público. O Ministério Público querendo destituir o ministro de Estado, pular por cima do presidente do governo, né? Então, o Ministério Público, nesse caso, está fazendo uma fanfarra, se juntando ao Leonardo DiCaprio, a Greta, etc. e tal. Isso é que desmoraliza a defesa ambiental no Brasil, né? Porque a defesa ambiental no Brasil precisa ser séria, né? O Brasil tem um meio ambiente pródigo. As salvaguardas para a proteção ambiental, na lei, são fartas. Não temos indícios de que o governo tenha revogado essas salvaguardas. Então, elas estão em exercício. E aí vem esses personagens, esses procuradores, né, colegiais, fazer poesia, né, dizer que, então, o ministro está desfigurando as políticas públicas. Isso é igual a nada. E é vergonhoso para um procurador, né? Se isso fosse aí um líder estudantil, você podia pensar, bom, está desavisado, não leu, não estudou, não foi à aula, né? Mas um procurador, de fato, não tem consistência alguma, é uma futilidade completa, e independentemente do que seja o juízo da gestão do Ricardo Salles, isso só o fortalece, na minha opinião, porque é de fato uma premissa fajuta. Augusto. Olha, os promotores de justiça são responsáveis por zelar pela preservação do meio ambiente nos municípios, e por lei. O promotor da minha cidade, por exemplo, ele tem de vigiar para ver como estão as matas ciliares, uma mata que existe lá muito antiga, né, com a flora natural, né? Isso aí é coisa do promotor. Agora, o promotor, os procuradores deveriam pedir aos promotores que encaminhassem denúncias mais consistentes, porque pelas que vêm sendo apresentadas com essa frequência muito acentuada, né, mais de uma por mês, aí fica com cara de movimento político, e não cabe esse tipo de papel ao Ministério Público. Eles têm de pedir, então, que os promotores façam denúncias consistentes, se elas existem. Se essa mata da serra na minha cidade
estiver sendo destruído, o promotor tem que, primeiro, ele tem atribuições suficientes para punir os responsáveis. Agora, eles podem fazer a denúncia a ser encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente. É isso. Diga, Ana. Olha, Vitor, já que estamos aí no meio da eleição presidencial americana, sinceramente o que eu vejo acontecer no Brasil é o que nós vimos acontecer aqui nos Estados Unidos desde 2016, quando Donald Trump surpreendeu todo mundo aí e venceu a eleição para presidente. Vários membros do gabinete do presidente, de ministérios e de órgãos públicos, eles foram alvo também, assim, por parte daquelas pessoas que parece que não aceitaram os resultados da eleição de 2016. E, sinceramente, eu vejo a história se repetir no Brasil, no mesmo cenário, a mesma histeria, o mesmo processo de perseguição, não apenas agora, né, membros do Ministério Público, mas também da imprensa. Então a gente vai ter que aguentar, segurar, tentar filtrar aqui, fazer o bom jornalismo para a sociedade, porque do jeito que as coisas estão, parece que a história vai se repetir e nós teremos ainda aí mais 2 anos exatamente do que nós vivemos aqui nos Estados Unidos em 4 anos, que foi pedidos de impeachment de ministros, do próprio presidente por vários motivos, desde ligações com outros presidentes até envolvimento com atrizes, uma atriz nos anos 90. Então, cabe aqui a gente fazer o bom jornalismo, filtrar a boa notícia e mostrar ao público o que realmente é essencial no Brasil, e também mostrando as críticas pontuais, né? A gente mostrando as boas performances do governo e as críticas pontuais, mas da maneira que isso está sendo conduzido aí a cada 23 dias, né? O Ministério Público tenta afastar um ministro, parece que a história vai se repetir aqui como nos últimos 4 anos, Vitor. Virando a página, um outro tema, a gente vai com o Zé Maria antes, vamos lá então, diga, Zé, por favor. Você só rapidinho aqui, olha, Vitor, a história é a seguinte, é um emparedamento político, né? Os deputados e senadores encontraram essa via aí de entrar na justiça até para produzir notícia, e eu não gosto de usar nesse caso aí o Ministério Público, são alguns procuradores federais, que principalmente os do Grupo do Meio Ambiente, alguns procuradores federais, e esses dominados pela esquerda, é uma luta ideológica, né, é que fazem esse tipo de ação. Então não é o Ministério Público que está contra o ministro, mas alguns procuradores que fazem parte do Ministério Público é que estão. É por isso que a justiça, ela tem esses freios e contrapesos, ou seja, os juízes não vão aceitar. E não é uma política ambiental do ministro Ricardo Salles, mas uma política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, que foi discutida e aprovada nas urnas. Eu acho muito estranho se questionar esse tipo de coisa, de demitir ministro, né, por via judicial. Quem demite é quem contrata, e quem contrata é o presidente da República.